012 Newscast no ar, mais um episódio que a gente grava aqui. É muito bom ter você acompanhando a gente. Aproveite para mandar esse vídeo aí, compartilhar no seu WhatsApp para que as outras pessoas também possam, seus amigos, familiares, possam assistir ao conteúdo que a gente produz aqui no grupo 012 News de Comunicação. Vou pedir para você fazer um favor também, antes da gente chamar o entrevistado. Vai aí nessa parte onde tem o seguir, né? O inscrever-se. Inscreva-se no nosso canal para ajudar a gente também a crescer o canal aqui da 012 News e aproveite também para poder ativar os sininhos, o sininho, melhor dizendo. Todas as notificações vão aparecer para você assim que a gente colocar um episódio novo no ar. Hoje eu recebo aqui no nosso podcast o vereador Tomás Henrique Barbosa da Silva. Tomás Henrique, como a gente conhece, em São José dos Campos, nascido no dia 14 de dezembro de 1990, ele que é jacareiense. E eu fiquei aqui impressionado, porque morei muito tempo em Jacareí, gosto muito da cidade, assim como também tenho um grande apreço por São José dos Campos, fiquei surpreso por ele ser jacareiense. Tem formação também, é um parça aqui de comunicação, formação em comunicação e pós-graduação em ciência política, e ele vai contar pra gente já muito mais aí da vida dele, a gente vai conhecer, e também da trajetória política, porque é um camarada novo, está no seu segundo mandato como vereador em São José dos Campos. Tomás Henrique, bem-vindo aqui ao 012 Newscast. É um prazer recebê-lo aqui. A gente já bateu um papinho antes, né? Sim. E tem várias afinidades aqui como profissional, né? Você é da comunicação também, fala bem. Seja bem-vindo aqui aos estúdios. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Não só como profissional de comunicação, mas como jacareienses, né? Você também morou lá, conhece bastante da cidade. Bastante. Eu, na verdade, nasci lá e já vim para cá, né? Meu pai me levou no Hospital São Francisco para nascer, né? Eu acredito que minha mãe tenha feito lá toda a preparação, pré-natal, etc. E daí meu pai escolheu o Jacareí, o Hospital São Francisco, para que eu nascesse, mas minha família já morava, já vivia aqui em São José dos Campos, então logo que eu saí do hospital, já vim aqui para São José dos Campos, mas Foi registrado aqui? Rapaz, é capaz que sim, eu nunca fiz essa pergunta pro meu pai. Eu já fiquei com ciúmes, porque eu queria que você tivesse sido lá em Jacareí. Nunca fiz essa pergunta pro meu pai, vou fazer, mas provavelmente sim. Provavelmente sim. Ele me registrou, lógico. A família era daqui, nasci no hospital em Jacareí, mas ele deve ter me registrado num cartório aqui. E vivi aqui praticamente a minha vida toda, com um curto período que eu morei em São Paulo durante 2 anos. E conheci Jacareí depois de adulto, da época minha de formação na faculdade, eu fui estagiário em Jacareí. E ali eu conheci um pouco da cidade, né, da vivência, da história, que a gente estava conversando aqui, contando um para o outro aqui do que a gente lembra de Jacareí, do que ela é, do que ela pode ser. Exatamente, exatamente. Olha, a trajetória política do Tomás, ele começa ali, né? Bom, ele vai falar se começa ou não, mas eu, nas pesquisas aqui, eu fui acompanhando ele também. Eu verifiquei que a trajetória começou liderando ali em 2015, 2016, as manifestações pelo impeachment na época, a presidente Dilma Rousseff. Tomás, o impeachment da Dilma, ele foi golpe para derrubar o governo? Ou você acredita também que foram apenas as pedaladas fiscais que a presidente deu? Pois é, em 2015, 2016, recém-formado na faculdade, o Brasil passava por um momento político de grande importância. Iniciaram-se as manifestações pelo impeachment em todo o Brasil, né? Entre 2015 e 2016, e eu fiz parte dessa história. Aqui de São José dos Campos, eu passei a me reunir com outros joseenses interessados em contribuir com essas manifestações Brasil afora, e nós organizamos as manifestações pelo impeachment aqui em São José dos Campos. Saímos às ruas, mais de 50 mil pessoas à época, em 2016, nas maiores manifestações da história do Brasil, e fomos bem-sucedidos em empichar a presidente, o que não, claro, evidentemente, do meu ponto de vista, não tem nada de golpe, é um processo natural, regido pela democracia, né, previsto na Constituição, no nosso ordenamento jurídico, e foi isso que a gente cumpriu, né? As pedaladas fiscais, evidentemente, foram o pretexto, a ilegalidade mais escancarada
do governo federal na ocasião. Agora, é evidente que o impeachment ele só ocorre quando há clima político também, independente das ilegalidades cometidas. Porque, afinal, se você for olhar com lupa, você vai ver ilegalidades praticamente em todos os governos. Agora, o clima político é quando o presidente, ou um governador, ou um prefeito, ele acaba perdendo apoio político e principalmente apoio popular, né? As manifestações pelo impeachment da Dilma foram gigantescas, as pesquisas de opinião mostravam uma impopularidade crescente, uma insatisfação generalizada, e por conta disso foi natural que os deputados acolhessem esse anseio que nasceu nas ruas, né? Porque a princípio a oposição ao petismo, né, inclusive o maior partido de oposição na época, o PSDB, não queria o impeachment da Dilma, mas as ruas deram seu recado, e quando as ruas dão seu recado, geralmente os políticos... Ficou insustentável, né? Geralmente os políticos tendem a acatá-lo. E o Lula? E daí aconteceu o impeachment. Você acha que está na hora de acontecer a mesma coisa, ou o país não deveria passar por um impeachment? Olha, eu adoraria. Não tem nada a ver, o Lula segue a vida. Eu adoraria tirar o Lula o mais rápido possível, né? Se a gente pudesse tirar o Lula imediatamente, eu acho que seria uma lufada de ar fresco para o Brasil, para o brasileiro que tem sofrido muito com todas as crises que esse governo ou esse desgoverno tem imposto ao brasileiro, né? Você vê o preço dos alimentos, da cesta básica, o encarecimento da vida, sobretudo para as pessoas mais pobres, né? A taxação que vem avançando bastante, agora tem essa taxação internacional, mas aqui mesmo a gente já tem os nossos próprios ministros do nosso próprio governo taxando as pessoas, principalmente os mais pobres. Você vê novamente os bancos públicos financiando as grandes empresas, né? Os próprios bancos tendo lucros bilionários através de juros exorbitantes, enquanto a população mais pobre sofre com o desemprego, sofre com a inflação e sofre com o aumento de inúmeros índices negativos que esse governo tem imposto por conta dessa política desastrosa que a esquerda, a gente já sabe, impõe ao brasileiro. Você é anti-PT? Com certeza. Já foi simpatizante alguma vez, não? Do PT, nunca. Nunca? Nunca. Muito bem. Bom, vamos continuar contando aqui um pouquinho mais sobre a vida, né? A história, quem é o Thomaz Henrique. Para quem não é de São José dos Campos, podcast aí visto por centenas de pessoas em toda a região e até fora daqui da região do Vale do Paraíba. Contar um pouquinho da sua trajetória, como que ela influenciou a sua decisão de se candidatar a vereador. A primeira vez foi aos 29 anos, 2020? 29 anos, 2020. Foi citado aqui como o vereador mais jovem da cidade, né? Sim, na época... Me corrija se eu estiver errado. Perfeito. O vereador mais jovem. Teve vereadores eleitos com menos idades que eu, mas na legislatura que eu fui eleito em 2020, na época, entre os 21 vereadores eleitos em 2020, eu era o mais jovem da legislatura e continuo sendo, inclusive. Agora eu já estou um pouco mais velho, estou com 34 anos. Tá novinho ainda. Mas dentre os 21 vereadores, eu sou o mais jovem da cidade. E a trajetória começou, como você já contou um pouquinho aí, William. Nós começamos a nossa militância política a partir das manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma. Fui bem sucedido, por conta disso fui convidado para trabalhar na Câmara Municipal de São Paulo pelo meu amigo Fernando Holliday, ele também um vereador muito jovem, eleito mais jovem da história, ele sim, mais jovem da história da cidade de São Paulo. Ele foi eleito aos 20 anos em 2016, me convidou para auxiliar no mandato. Durante 4 anos eu contribuí com o mandato dele, também tive uma passagem por Brasília, mas sempre tive minha vontade de ajudar a minha cidade, que é São José dos Campos. Sempre tive vontade de servir a população de São José dos Campos. Então, assim que tive a oportunidade, regressei à minha cidade, comecei uma pré-campanha. Claro, dentro desse período que eu trabalhei tanto em São Paulo quanto em Brasília, eu sempre tive como foco a cidade de São José dos Campos. Nunca deixei de lado a cidade de São José dos Campos e continuei, apesar de trabalhando fora, militando politicamente em São José dos Campos, fiscalizando os vereadores, fiscalizando o prefeito. E a partir daí a candidatura foi um processo natural, porque a partir desse trabalho de militante político, as pessoas começaram a me procurar e falar: Thomaz, você tem que ser candidato, você tem que se oferecer para fazer um trabalho melhor do que aquele que você está criticando e acredita que pode fazer melhor, né? Então, em 2020, eu escolhi, à época, o Partido Novo para ser candidato, e numa primeira eleição, com
com uma campanha com poucos recursos, feita por pessoas voluntárias, a gente conseguiu ser eleito com um pouco mais de 5 mil votos e começar esse trabalho institucional, um trabalho que a gente já fazia como militante. Bacana. A população acreditou em você aí e foi eleito. Né? Aí você saiu do Partido Novo, cumpriu o mandato todo com o Partido Novo. Sim. Saiu do Partido Novo e entrou no PL. Sim. O partido hoje atual do ex-presidente Jair Bolsonaro. 2 perguntas. Essa mudança, ela foi estratégica, eleitoralmente ou ideologicamente, Sim. ou na prática? E na prática, a outra pergunta, o que mudou o seu posicionamento e ações políticas após essa troca? O Partido Novo é um partido que eu tenho muito respeito, carinho, é um partido importante na democracia brasileira. Mas o meu ponto de vista, quando eu estava no partido, em determinado momento eu percebi que o Novo tomou algumas decisões erradas, equivocadas. Como, por exemplo, à época o partido ainda era presidido pelo João Amoedo, que foi candidato a presidente em 2018, que nós víamos como um cara que se apresentava como uma opção de direita, e o partido também, mas ele queria conduzir o partido para um posicionamento que a gente acredita mais à esquerda, ao fazer uma oposição muito aguda ao então presidente Bolsonaro. E essa oposição que o João Amoedo impôs ao Partido Novo acabou refletindo em cascata nos mandatos. Né? Quando você tem uma filiação partidária, o partido desce resoluções e você tem que seguir aquelas resoluções. Uhum. E o partido se posicionou como oposição ao governo Bolsonaro, refletindo nos mandatos de todos os seus mandatários eleitos, vereadores, prefeitos, deputados, etc. E isso se provou um erro. Então eu, como sempre, nasci do antipetismo, nasci das manifestações pelo impeachment da Dilma. Eu percebi que esse posicionamento do Novo era contraproducente, era um posicionamento que mais atrapalhava o país do que ajudava, e que a maior liderança da direita e de oposição ao petismo era o presidente Bolsonaro. Aliás, a partir do momento que eu virei vereador, né, e vi as dificuldades do mandato, tornou-se muito mais claro as dificuldades também que o presidente Bolsonaro sofria, as perseguições que o presidente Bolsonaro sofria, e por conta disso eu compreendi ainda mais a luta que ele travava contra o sistema para tentar mudar o Brasil de fato. Então foi natural que quando o Partido Liberal o acolheu, quando eu tive que fazer uma nova escolha por um partido para concorrer a um segundo mandato, eu achei por bem, de acordo com as minhas convicções, me alinhar ao partido do presidente Bolsonaro, por entender que ele é a nossa maior liderança, a liderança dessa direita. Na verdade, ele a fórceps, né, abriu espaço a cotoveladas de forma inesperada. Você tinha PT, PSDB, o Jair Bolsonaro veio contra tudo, contra todos, ganhou uma eleição e fez nascer uma nova direita no Brasil. Então, todo o mérito é dele, ele tem que ser muito respeitado por isso, e a liderança desse processo é dele. Então, eu discordei do Partido Novo nesse aspecto, da liderança do João Amoedo na época, de fazer oposição ao Bolsonaro, por isso vim ao PL, mas é importante frisar que hoje o João Amoedo não está mais no Novo. O Novo é um partido que tem grandes políticos como Romeu Zema em Minas, o Marcel Van Hatten, que é um deputado fantástico, né? Inclusive tem pessoas do PL, né? O Ricardo Salles era do Partido Liberal, foi para o Novo. Então tem boas pessoas no Partido Novo, pessoas de direita no Partido Novo. É um partido que eu tenho muito respeito e carinho por ter contribuído com a minha trajetória. Eu pergunto isso porque há comentários que a gente lê na internet, né? A internet deixa a gente informado também da opinião das pessoas. Sim. Algumas são fake news, né? Mas uma boa parte são verdadeiras, né? Sim. De que muitos mudaram de partido, não no seu caso, como você explicou, Sim. mas estrategicamente para ganhar as eleições que aconteceram municipais, né, recentemente, e foram para o PL, nem tinham o pensamento direita e foram para o PL, mas com a impressão, com a tentativa ali de colar no Bolsonaro ou colar na direita, que angaria grandes votos. Inclusive aqui em cidades do Vale do Paraíba, a maior parte da votação foi realmente para quem
para candidatos que eram de direita, né? Os de esquerda sofreram bastante para conseguir ganhar a eleição e muitos perderam também. Então, o que você acha dessa manobra que as pessoas às vezes fazem? Sai de um partido estrategicamente para entrar no PL ou partido de direita para tentar ganhar a eleição e ganhou. E teve gente que ganhou. Sim. Não, você lembrou bem, a esquerda aqui no Vale do Paraíba ela já foi mais forte, né? Já comandou São José dos Campos, Jacareí, como nós havíamos falado. Você tinha um PT que elegia prefeitos no Vale do Paraíba. Hoje não elege mais. Hoje, basicamente, os dois partidos que têm disputado espaço não só no Vale do Paraíba, mas como no estado de São Paulo, os dois maiores partidos no estado de São Paulo, é o PL, que é um partido de direita, e o PSD, que é um partido de centro, né? Que tem, evidentemente, pessoas também de direita ou com um discurso de direita no PSD, assim como tem no PP pessoas com um discurso mais à direita, no União Brasil pessoas com discurso mais à direita, etc, etc. Você vê, por exemplo, as manifestações que o presidente Bolsonaro tem chamado para Paulista, governadores de diferentes partidos, né, de diferentes denominações e até com variações ideológicas apoiando o presidente Bolsonaro. Você tem nas manifestações desde o Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás e do União Brasil, até o Ratinho Júnior, que é governador do Paraná e do PSD, apoiando o presidente Bolsonaro contra essa injustiça que ele tem sofrido de perseguição por tentativa de golpe de Estado, coisa que não existiu. Agora, esses políticos oportunistas, digamos assim, que moldam o discurso ao sabor dos tempos, eles sempre existiram, né? Você vê que muitos deles estiveram junto com o PT quando o PT esteve no governo federal e voltam a estar junto com o PT agora que está no governo federal, porque quer ter essa vantagem, quer ter esse acesso. A nível local não é diferente. Muitas vezes o cara quer ser amigo do prefeito e não é nem que acredita que o prefeito, seja este de São José dos Campos ou de qualquer outra cidade, seja um bom prefeito, mas quer estar bem com o poder, quer estar aliado ao poder, quer saber onde dá voto. Infelizmente tem essas pessoas. Agora eu vejo que o cidadão, ele está muito esperto quanto a isso, né? Porque quando você vê no passado as pessoas, por exemplo, Frotas e Joyces, que fizeram um discurso de direita e depois traíram a direita, o cidadão ele começa a acompanhar a trajetória desse candidato, desse político, da pessoa que se propõe a contribuir no setor público. Então, eu fui para o PL porque sempre fui um cara de direita, com um discurso de direita, e tive 8.221 votos, sendo o vereador mais votado do PL em São José dos Campos e da direita em todo o Vale do Paraíba, justamente porque o eleitor, que não é bobo, conhece a minha trajetória. Lembra daquele menino de 20 e poucos anos em cima de um caminhão de som lutando contra o PT aqui em São José dos Campos lá em 2016, lembra desse mesmo menino lutando contra a administração do Carlinhos Almeida nesse mesmo ano, em 2016. Então essa trajetória, ainda que em determinado momento não estivesse junto ao presidente Bolsonaro, estivesse em outros partidos, né, que não apoiavam o presidente Bolsonaro na época, eu sempre fui um cara de direita, e a partir do momento que eu percebi, com a maturidade política e com a maturidade pessoal, de vida, né? Eu me tornei pai, me casei, então tudo isso amadurece a visão da gente. Eu percebi que o presidente Bolsonaro era um herói que estava lutando pelo país e que nós, que somos de direita, tínhamos que estar ao lado do presidente Bolsonaro. Então, para mim, foi um movimento natural. É claro, tem gente que pode, que era do Novo, gostava de mim no Novo, pode ficar chateado, dizer que, mas ele foi pro Bolsonaro, mas na verdade isso, na verdade aquilo. Sempre acontece, mas sempre acontece, sempre existe muitas informações cruzadas, mas a minha trajetória ela é pública e sempre foi uma trajetória de direita, e é assim que eu sou conhecido, desde quando ser de direita não era moda. Tá certo. Uma pergunta aleatória, inclusive, sobre, né, Bolsonaro. A gente está vendo agora recente a taxação do Trump. Sim. Quanto aos produtos, né, brasileiros lá, em 50% é o que o presidente norte-americano anunciou. Isso na tua opinião, é uma influência, uma manobra bolsonarista para que o Bolsonaro se saia, sei lá, tô jogando aqui, tá? No ar aqui, o Bolsonaro se saia, por exemplo, como o salvador da pátria que conseguiu negociar ali com o Trump e tirou a taxação para que ele volte como o herói, ou é simplesmente os interesses mesmo, os Estados Unidos defendendo os interesses comerciais deles? Olha, se você for ver a narrativa majoritária que está sendo construída pela esquerda, pelo governo, junto com a imprensa, que a gente chama a imprensa oficial, né, que é a empresa que trabalha sob concessão do governo federal
que vive da verba do governo federal e que, portanto, repercute aquilo que o governo federal espera. Essa imprensa oficial, ela quer vender uma narrativa de que a taxação do governo Trump ao Brasil ocorre por conta de uma articulação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que tem estado nos Estados Unidos lutando, do meu ponto de vista, por liberdade, por democracia, né? Porque nós estamos vivendo um momento de aprofundamento de um regime de exceção, de censura e perseguição às pessoas de direita no país. Você vê a Suprema Corte brasileira regulamentando na canetada as redes sociais, criando um novo marco civil na internet, o que seria atribuição do Parlamento, do Congresso Nacional. Então há uma violação, uma usurpação de competência do Congresso Nacional por conta da Suprema Corte. Essa é a mesma Suprema Corte que tem abusado de suas prerrogativas. Você tem um ministro que ele é vítima, que ele é o juiz, que ele é o promotor, que ele é o acusador. É impossível que o mundo livre, né, o Ocidente, as democracias liberais mundo afora, olhem a isso, a esse estado de exceção crescente no Brasil com normalidade. Não estamos vivendo um período de normalidade democrática, há uma tentativa de censura e uma perseguição clara a um campo político, que é o campo político da direita, semelhante ao que acontece na Venezuela de Maduro. Você tem, por exemplo, desde Chávez e Maduro na Venezuela, a justiça venezuelana tornando inelegível e até prendendo adversários do regime do Maduro. Você teve o Capriles, está inelegível, eu não vou lembrar todos os nomes aqui, mas Leopoldo Lopes, Marina Corina Machado, né, as lideranças de oposição ao regime do Maduro na Venezuela ou estão presos ou estão inelegíveis. Isso é uma perseguição à oposição que agora vem ao Brasil. Você tem o presidente Bolsonaro inelegível, Ronaldo Caiado inelegível, até o Luciano Hang ele se tornar inelegível. Ou seja, a esquerda, junto com a Suprema Corte, quer decidir quem pode e quem não pode disputar a eleição no Brasil. Isso é uma perseguição à oposição. Esse tipo de perseguição à oposição é feito por regimes de exceção, regimes autoritários. É isso que o Brasil está se tornando. E a sanção do presidente Trump vem por conta não de uma articulação do Eduardo Bolsonaro, ou não por conta do presidente Bolsonaro somente, mas principalmente por conta do Brasil estar se alinhando a práticas que não são identificadas como práticas de países alinhados ao mundo livre, ao mundo ocidental, que defende liberdade de expressão, que defende democracia, que defende eleições livres e transparentes. Ao contrário, o Brasil tem se alinhado no cenário geopolítico internacional à China e ao Irã, países adversários geopolíticos dos Estados Unidos. Estados Unidos capitalista, China comunista, um país de regime único. Você tem a primeira-dama, inclusive, defendendo regulamentação das redes sociais semelhante ao que acontece na China, que é um país de partido único, uma ditadura, e defendendo o Irã no conflito com Israel. Israel é a única democracia do Oriente Médio, enquanto o Irã vive um regime teocrático, que inclusive persegue mulheres, persegue homossexuais, que a esquerda diz defender. Então, por conta de todas essas incoerências da esquerda no governo federal, é que ocorre essa sanção econômica que vem dos Estados Unidos, mas infelizmente se o Brasil não corrigir a rota, não afastar esses aspirantes a ditadores do poder, vai haver um aprofundamento dessas sanções econômicas, não só por parte dos Estados Unidos, mas de todo o mundo ocidental ao Brasil, que tem se alinhado de forma equivocada a esses países autoritários. Muito boas informações e a sua opinião mostra que você sempre se colocou como a voz da direita mesmo, né? Que a gente espera. E aqui em São José dos Campos também. Você acha que São José dos Campos o eleitorado é direita mais do que esquerda? Com certeza, é mais centro-direita, digamos assim. Centro-direita. Né? Existe uma galera mais de direita, tem uma galera que é de direita, mas eu falo centro-direita porque, assim, em muitos casos o joseense ele é um pouco mais moderado, digamos assim, e defende digamos que uma centro-direita. Mas isso daí eu deixo, quando a gente fala de centro-direita, direita, essas definições, a gente parte para um aspecto mais analítico, né, e menos político. Fica uma coisa mais da ciência política, né, de você analisar políticas públicas que não conecta tanto com a população. A população, ela geralmente é de direita porque ela defende o endurecimento do Código Penal, as forças de segurança contra o crime organizado, defende
há uma educação livre, sem doutrinação nas escolas públicas, mas ao mesmo tempo, eu falo centro-direita porque a população ainda defende, em grande parte, uma intervenção grande do Estado na economia e na vida das pessoas. Né? Você ainda tem uma dependência, principalmente das pessoas que mais precisam do Estado, as pessoas mais simples, do Estado na vida das pessoas. E a população brasileira ainda espera muito do Estado. A gente que é de direita, a gente acredita que cada vez mais a gente precisa defender a autonomia do cidadão, né? Que o cidadão tenha a oportunidade de crescer, de cuidar da sua vida, de depender cada vez menos do Estado, para que ele possa ter menos impostos, né? Cobrar menos impostos ao cidadão, para que sobre mais dinheiro no bolso dele, que com dinheiro no bolso ele possa escolher os serviços que ele quer comprar e contratar, e não ficar dependendo, como infelizmente é no Brasil, dos serviços públicos e dos políticos para gerenciar esses serviços públicos. Tá certo. Atuação sua no Legislativo em São José dos Campos, o que você destaca até agora nesse um mandato e meio aí? Não, um mandato e meio não, porque você teria que ter sido mais 2 anos, né? Quase. Deu 6 meses aí do segundo mandato, né? Durante esse tempo de mandatos até agora em São José, o que você destaca de trabalho para a população joseense? Olha, eu acho que nós tivemos como característica trazer uma nova leitura para a população de São José dos Campos da forma como deve ser a atuação de um vereador. Por vezes a população tem a impressão equivocada, né, no passado, de que o vereador ele era um ajudante do prefeito, ou que o vereador ele era um zelador de determinado bairro ou região. E a gente tem demonstrado que, assim como preconiza a nossa Constituição, que a função do vereador é fiscalizar e legislar. A gente tem dado ênfase a esse trabalho de fiscalização, é para isso que a gente foi eleito, para fiscalizar, evidentemente, apontar erros, né, fazer o diagnóstico daquilo que precisa melhorar na cidade e propor soluções. É isso que a gente tem feito, buscado essas soluções para diferentes áreas da nossa cidade, da nossa sociedade. Por exemplo, recentemente nós tivemos um caso, e isso é só um dos casos que a gente vai conseguir relembrar. Eu vou mencionar 2 aqui. Nós tivemos um caso de uma criança autista que saiu de casa, saiu correndo, se perdeu, não foi encontrada, e quando foi encontrada, já foi encontrado sem vida. E escutando as mães da comunidade autista, em especial uma mãe que já tem um trabalho específico para essa comunidade, a Camila, ela sugeriu que o poder público auxiliasse essas famílias de baixa renda com um AirTag, um aparelho rastreador que pode ser afixado na roupa dessas crianças, né? E com isso fazer esse mapeamento, né? Essa geolocalização dessas crianças com autismo para evitar esse tipo de episódio. E a partir do nosso projeto apresentado, a Prefeitura acolheu essa sugestão e já estabeleceu um decreto para que esses AirTags sejam distribuídos para famílias e crianças, né, autistas de baixa renda. Ou seja, uma pequena conquista que vai evitar com que tragédias como essa se repitam na nossa cidade. Outra coisa que a gente tem dado muita atenção é a questão que chega ao nosso gabinete dos moradores de rua, né? Você tem, por exemplo, uma política de acolhimento dessas pessoas em abrigos, albergues, etc., que a gente discorda. A gente acha que o poder público municipal precisava investir na internação compulsória. Afinal, essas pessoas que estão na rua hoje, elas já estão, a grande parte, né, são dependentes químicos, ficam transtornados por conta de uma pedra de crack, criando inclusive problemas para as pessoas, coagindo elas a dar dinheiro, né, quando não cometendo pequenos furtos e roubos para nutrir seu vício. E a gente acredita que o caminho para isso é que o poder público, junto ao Ministério Público, junto aos órgãos de justiça, possa buscar a internação compulsória, como a letra da lei determina, para essas pessoas, ao invés de investir tanto dinheiro em acolhimento. Porque o acolhimento, a pessoa vai lá, toma um banho, come uma refeição e volta para a rua para atormentar as pessoas e buscar tirar dinheiro delas para alimentar seu vício, comprar uma pedra de crack. Isso tem que acabar. Hoje o poder público municipal e também, por vezes, a política estadual de acolhimento tem gerado esse constrangimento para a população de São José dos Campos na rua. Recentemente, a política queria trazer uma casa no Parque Industrial de acolhimento, num bairro estritamente residencial,
ao lado de famílias, de crianças, de idosos, uma casa de acolhimento para esses dependentes químicos em tratamento ou em fase final de tratamento. E a gente, junto à comunidade, a gente foi em frente à casa, inclusive a casa que ia ser alugada era de uma ex-prefeita aqui de São José dos Campos, da ex-prefeita Ângela. A gente lutou contra o aluguel desta casa, porque a gente via ali, né, inclusive foi alvo de denúncia ao Ministério Público, um possível favorecimento a um político. Nós vimos também que ali, né, era um lugar inadequado para esse tipo de acolhimento, por se tratar de um bairro residencial que ia impactar, ia prejudicar a população do entorno, e por isso, por conta dessa luta junto à população, a gente conseguiu impedir que a casa, que o albergue, né, para esses dependentes químicos fosse instalado nesse bairro residencial, que era um lugar inadequado. Então são pequenas conquistas, né, tanto para as pessoas PCDs, autistas que precisam da ajuda do poder público, quanto para as comunidades que querem mais segurança, proteção para poder viver suas vidas, que a gente vai trazendo ao longo do mandato. Mas assim, é tanta coisa que se eu for falar aqui, a gente vai ter que tirar uma lista que vai longe. Falar disso. Falei duas coisinhas que veio na cabeça agora. Ótimo. Inclusive, o vereador Tomás Henrique é tido como um dos vereadores mais atuantes em São José dos Campos também. E a gente vê aí por essa pequena explanação de alguns dos projetos que ele trabalha aí, ou trabalhou em cima, né? Você é parceiro, apoia o prefeito Anderson em São José? Ele te apoia? Como é que é esse relacionamento? Não, hoje eu sou um vereador independente, né? Apesar da gente, claro, eu como vereador, meu trabalho, minha atribuição é fiscalizar o trabalho do prefeito. Então, para que eu possa fazer isso com excelência, eu preciso manter uma independência do prefeito. Eu não concordo que um vereador, depois de eleito, ele, em troca de cargos e de favores para si, ele faça vista grossa àquilo que precisa melhorar na cidade. Ao contrário, eu acredito que o vereador ele precisa fiscalizar, cobrar o prefeito e propor melhorias. É claro, sempre com respeito, dentro da normalidade democrática, né? Críticas precisam ser feitas, mas também é preciso buscar soluções, sejam dentro da cidade ou até mesmo fora, né? Por vezes a gente vai a São Paulo, a Brasília, buscar soluções que estão funcionando em outros municípios, em outras cidades, intermediar recursos para a cidade, não só para a cidade, mas para as entidades que prestam serviço, um serviço público, aos hospitais, à saúde, por exemplo, para que a população seja bem atendida. Então é um relacionamento institucional, é um relacionamento de um prefeito que foi eleito, tem sua representatividade, tem que ser respeitado por isso, e um vereador que também foi eleito, tem sua representatividade e tem como dever fiscalizar as atividades do prefeito. É claro, assim como essa questão das AirTags, né, para os autistas, há causas que ultrapassam qualquer divergência política ou ideológica, há causas que precisam que tanto a Câmara de Vereadores, independente da posição ideológica ou partidária, quanto o prefeito entendam que é o melhor para a cidade. Como foi esse caso, foi um projeto que a gente levantou a bola e a prefeitura veio e cortou, oferecendo esse serviço à população. É isso. É uma parceria institucional que não precisa, vamos lá, não precisa puxar o saco do prefeito para conseguir, é só fazer um bom trabalho, que o bom trabalho e as boas propostas são acolhidas naturalmente quando o prefeito quer beneficiar a cidade, independente de vir de um vereador que seja um vereador da base de governo ou um vereador independente. Tá certo. Ô Tomás, em 2025, em maio precisamente desse ano, você foi condenado a pagar um valor de R$5.000 por associar o Partido dos Trabalhadores, o PT, a facções criminosas, como o PCC e tal, né? E além de ser proibido de repetir isso. Como é que isso afeta a sua liberdade de expressão e sua postura pública? Pois é, William. Este caso correu na Justiça do Distrito Federal, o Partido dos Trabalhadores Nacional, né, por intermédio de sua presidente nacional, a deputada Gleisi Hoffmann, me processou, pediu uma indenização por danos morais ao partido. E o mais preocupante, a indenização de R$5.000, a gente dá um jeito, paga. Se precisar pagar, porque nós estamos recorrendo à segunda instância, eu acredito que os desembargadores do Distrito Federal irão reverter essa decisão esdrúxula, né? Mas o que mais me preocupa não é nem a indenização ou dano moral. O que me preocupa é o cerceamento da liberdade de expressão, é a censura promovida pelo PT junto à Justiça impedindo
por exemplo, que um vereador possa expor aquilo que a imprensa tem mostrado. Recentemente saiu a notícia aí do caso da favela do Moinho, né? Mais uma vez o governo Lula, né, o presidente da República e ministros entrando, né, e estabelecendo diálogos em áreas dominadas pelo crime organizado. Aí eu quero entender como é que o Lula e seus ministros conseguem entrar na favela do Moinho, no Complexo da Maré, em áreas comandadas pelo crime organizado, pelo Comando Vermelho, pelo PCC, sem qualquer tipo de retaliação. É muito suspeito. Nós falamos, além do crime organizado aqui no Brasil, você tem o PCC, o Comando Vermelho, a dama do tráfico do Rio de Janeiro, que inclusive teve passagens aéreas pagas pela Câmara dos Deputados, por deputados de esquerda, para visitar deputados. Foi notícia. Foi notícia. Isso aí a gente coloca depois, né? Coloca aí, dama do tráfico, Rio de Janeiro, Câmara dos Deputados. Você vai encontrar lá a notícia que uma mulher ligada ao Comando Vermelho teve passagens pagas pela Câmara dos Deputados por intermédio de deputados de esquerda para visitá-los, para visitar gabinete de deputado e de ministros do governo federal. Não posso falar isso? Vou falar, que dane-se, se quiser me multar, pode multar, não vou abrir mão da minha liberdade de expressão. Aí você tem também a questão das Farc. As Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que é uma organização que patrocinou o narcotráfico na América do Sul, era parte do Foro de São Paulo, uma organização transnacional de inúmeros partidos e movimentos de esquerda na América do Sul, na América Latina, aliás, que o Lula formou junto com o Fidel Castro em 1989-90 e que a Farc esteve na reunião do primeiro encontro do Foro de São Paulo, porque a Farc era um movimento, um partido político de esquerda, apesar de ter enveredado pelo caminho do narcotráfico, fazia isso e justificava fazer o narcotráfico, o tráfico de drogas e de armas, inclusive, como uma forma de financiar sua luta contra o regime na Colômbia e na região em que ela atua, para depor os governos e estabelecer um regime comunista nesses países. Ou seja, tudo aquilo que a gente falou e que infelizmente a justiça condenou a 5 mil de danos morais em primeira instância, são coisas que estão expostas pela imprensa. É por isso que eu falo, reafirmo e com segurança de que os desembargadores do tribunal irão reverter essa decisão esdrúxula, porque é um cerceamento da liberdade de expressão muito preocupante, sobretudo para um parlamentar que foi eleito para falar e para fazer oposição ao partido que ele se opõe. Mas, mais uma vez, só para concluir, William, desculpa, à vontade. Mas a gente estava falando dessa questão de censura, mostra mais uma vez o aprofundamento da perseguição à direita no Brasil e da tentativa de censura que o PT quer impor a quem faz oposição ao governo federal e ao partido político que eles representam. Você sofreu algum tipo de ameaça por falar esse tipo de associação? Ameaça a questão da sua integridade física e tudo, não? Sempre quando a gente fala sobre crime organizado, PCC e Comando Vermelho, existe algumas insinuações anônimas que surgem aí. Mas isso a gente encaminha, deixa na mão da polícia, eu nem posso ficar comentando aqui. Mas evidentemente que todos que lutam contra o crime organizado, de alguma maneira, estão sob vigilância. Isso a gente coloca nas mãos das autoridades, confia na polícia para investigar e para nos proteger também. Mas a função de vereador e a política, para quem quer fazer o bem, é necessário ter coragem. Pessoas precisam fazer esse enfrentamento. Então, claro, sempre com cuidado, com responsabilidade, mas a gente não vai abaixar a cabeça para o crime organizado. Hoje a gente vê que o crime organizado quer, inclusive, ocupar espaços na vida pública. Você tem entidades, órgãos ligados ao PCC ganhando contratos com o poder público, né? Nós tínhamos uma empresa que estava sendo investigada por ligação ao primeiro comando da capital, que tinha um contrato com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo aqui em nossa cidade. Esse contrato foi rompido, mas fomos nós que denunciamos. Então é isso que a gente não pode permitir e nós vamos lutar para que isso não aconteça. O Brasil não pode virar um narco-estado, não pode ser dominado pelo crime organizado. E é preciso políticos que tenham a iniciativa de denunciar o que está acontecendo e combater isso. Tá certo. Ô Tomás, o tempo voa. A gente fala e eu queria fazer muito mais perguntas aqui, mas não vai dar tempo, Marquinhos, senão a gente vai estourar o tempo do... Mas vamos lá, vou responder mais YouTube. rápido. Vamos lá. Não, mas tá ótimo, o bate-papo tá excelente. Papo cabeça aqui, viu?
Há rumores de que você pretende concorrer a prefeito nas próximas eleições. Ou seguirá atuando como vereador? Qual que é o seu objetivo político daqui para frente? Dá para abrir isso ou não vai querer responder direito isso? Dá para abrir, dá para abrir. Não, de forma alguma. Eu fico muito feliz de ver que, por sermos atuantes no mandato de vereador, a própria população fala: pô, Tomás, você deveria concorrer a prefeito, você deveria vir candidato. E eu recebo esses comentários com muita honra, com muito carinho, porque é reconhecimento de um bom serviço prestado e que as pessoas acreditam que eu posso dar um passo adiante e poder contribuir de uma forma mais ampla, né? Afinal, o prefeito, evidentemente, tem mais prerrogativas. Como vereador, a gente consegue fazer muita coisa, mas não consegue fazer tudo. Como prefeito, a gente conseguiria fazer muito mais. Agora, é muito longe a eleição para prefeito, né? Nós temos aí 3 anos de mandato pela frente e antes da eleição para prefeito nós temos uma luta pelo Brasil, né? Eu sou um opositor do petismo, do governo federal. A direita, liderada pelo presidente Bolsonaro, tem sofrido uma intensa perseguição, mas eu acredito que está chegando o momento de virar esse jogo, né? E acredito que nós, enquanto liderança do Partido Liberal aqui na cidade de São José dos Campos, da bancada do Partido Liberal, como representante da direita eleito, eu tenho uma responsabilidade com o Brasil de auxiliar a população de São José dos Campos, os brasileiros, a partir de São José dos Campos e do Vale do Paraíba, a tirar o PT do poder, a tirar a esquerda do poder. Então, a próxima missão minha política, que eu tenho colocado aí no horizonte, é contribuir nas eleições do ano que vem para tirar o poder do PT e eleger o maior número de pessoas possíveis de direita, desde o presidente da República, governador, até senadores e deputados federais e estaduais, que a gente precisa eleger pessoas alinhadas ao pensamento de direito. O presidente Bolsonaro tem pedido, tem falado: me dê 50% dos senadores e dos deputados que eu mudo o Brasil. E é por quê? Porque a gente entendeu que não adianta ter a cereja do bolo, não adianta ter a presidência da República se nós não tivermos uma maioria de deputados e senadores alinhados. Então a próxima missão nossa é uma missão nacional de ajudar a direita a ocupar esses espaços, e prefeitura a gente deixa para pensar no futuro. O eleitor pode ver aí uma candidatura a algum cargo de deputado do Tomás no ano que vem, não? É possível, mas eu não quero pensar, focar nisso agora. Eu acho que eu fui eleito muito recentemente a vereador. Eu preciso prestar contas desse mandato, continuar trabalhando, focado na minha fiscalização, nos meus projetos, para decidir uma questão de candidatura a partir do ano que vem. Tá certo. Esse cara é um crânio, viu? Vou deixar aqui o elogio ao Tomás. Fala muito bem, sabe, está muito bem informado, né? Capacitado aí. E eu te desejo aí um bom mandato, segundo mandato, né? Obrigado, William. E seja melhor que o primeiro ainda, aquilo que não conseguiu conquistar no primeiro, aconteça agora no segundo. Muito obrigado por tua presença aqui e a gente vai marcar outros bate-papos aí para explorar mais. Maravilhoso. Foi curto o tempo, né? Foi pouquinho. Tem muita coisa para a gente conversar, eu fico à sua disposição. É sempre um prazer poder prestar contas, falar um pouco de forma aberta do que a gente acredita, da nossa história, né? É evidente, numa democracia você vai ter opiniões divergentes, opiniões que concordam com você, mas é importante esse espaço democrático que a imprensa nos proporciona para expor as nossas ideias e para que a população, o cidadão, possa fazer seu juízo de valor e decidir em quem acredita e no que acredita. Muito obrigado. Tá certo, a gente que agradece. 012 Newscast fica por aqui, a gente volta no próximo episódio. Fique atento aí, aproveite para se inscrever mais uma vez no canal e ativar as notificações através do sininho. Tchau.